Os oceanos cobrem mais de 70% do nosso planeta, mas mais de 80% das profundezas continuam inexploradas. É um mundo de mistérios, escuridão e seres que desafiam a nossa compreensão. Hoje mergulharemos no lado mais sombrio dos mares, explorando lendas e monstros gigantes que habitam o imaginário humano. Seres tão assustadores que desafiam a lógica e nos fazem questionar o que realmente existe abaixo das ondas. O Leviatã não é apenas uma criatura marinha gigantesca, mas um símbolo de caos e poder indomável nas escrituras hebraicas. Dizem que ele é um dos primeiros monstros criados por Deus, destinado a governar os oceanos como um guardião do desconhecido. Sua descrição varia de textos religiosos a relatos mitológicos, sendo frequentemente associado a um dragão serpentino ou um peixe colossal. Alguns textos antigos mencionam que sua pele era impenetrável, resistente até às armas mais afiadas da época, e que suas mandíbulas poderiam engolir baleias inteiras. Além disso, sua respiração, que liberava fogo e fumaça, era vista como uma força de destruição divina. Teorias modernas sugerem que o Leviatã poderia ser uma interpretação exagerada de criaturas reais, como cachalotes ou tubarões gigantes pré-históricos. Mas a lenda permanece um poderoso lembrete da vastidão e dos perigos do mar. As lendas das serpentes marinhas remontam à Grécia Antiga, onde criaturas como Cetus e Hydra aterrorizavam marinheiros e inspiravam histórias de heroísmo e tragédia. No entanto, essas histórias não se limitaram à Grécia. Vikings e povos escandinavos também relataram encontros com serpentes gigantes, chamadas de Jormungandr, a serpente de Midgard, que era tão grande que poderia envolver o mundo e morder sua própria cauda. Avistamentos mais recentes, como os relatos dos séculos XVIII e XIX, muitas vezes descrevem essas criaturas como atacando embarcações ou emergindo das águas em tempestades. Cientistas sugerem que avistamentos de peixes-remo e tubarões-baleia podem ter inspirado algumas dessas histórias, mas o tamanho descomunal e os detalhes assustadores relatados pelos marinheiros continuam sem explicação. Algumas pessoas acreditam que essas criaturas podem ser fósseis vivos, espécies desconhecidas que habitam as profundezas, longe do alcance humano. Nas águas geladas do Oceano Antártico, relatos perturbadores falam sobre uma criatura gigantesca conhecida como Ningen, uma palavra que significa humano em japonês. Essa criatura, descrita como um ser branco de pele lisa e aparência quase humana, teria entre 20 e 30 metros de comprimento. Suas formas variam entre relatos. Algumas pessoas dizem que o Ningen tem braços longos e mãos com dedos esqueléticos, enquanto outras afirmam que ele lembra uma mistura de peixe e humano, com uma cauda semelhante à de uma baleia. Os avistamentos do Ningen começaram a ganhar atenção nos anos 2000, quando tripulações de navios japoneses relataram ter visto a criatura durante expedições científicas. A criatura costuma ser avistada à noite, emergindo da água como uma sombra colossal que desliza silenciosamente. Alguns dizem que o Ningen tem olhos grandes e escuros, que parecem observar os humanos com uma inteligência desconcertante. Teorias sobre sua origem vão desde explicações científicas, como uma nova espécie de mamífero marinho, até teorias conspiratórias, sugerindo que o Ningen pode ser o resultado de experimentos secretos realizados nas águas remotas do Polo. O fato de o governo japonês supostamente ter encoberto informações sobre a criatura só alimenta ainda mais o mistério. Será que o Ningen é real ou apenas uma manifestação do medo e da imaginação humana diante do desconhecido? De qualquer forma, ele se tornou um dos maiores enigmas das profundezas geladas. Entre as lendas marítimas mais assombrosas está a do holandês voador, um navio fantasma condenado a vagar pelos mares por toda a eternidade. A lenda teve origem no século XVI, quando o capitão Hendrik van der Decken teria desafiado uma tempestade mortal ao redor do Cabo da Boa Esperança, amaldiçoando Deus e jurando que nunca retornaria ao porto até completar sua travessia. Por causa de sua blasfêmia, ele e sua tripulação foram condenados a navegar para sempre, assombrando as águas com seu navio. Outros relatos sugerem que o navio é amaldiçoado por carregar tesouros roubados de terras sagradas.
Marinheiros que avistaram o holandês voador descrevem o navio como iluminado por uma luz fantasmagórica, com tripulantes que parecem esqueletos. Acredita-se que vê-lo seja um presságio de tragédias, com marinheiros afirmando que cruzar seu caminho traz azar, naufrágios ou morte iminente. Mais do que um mito, ele é um símbolo das forças implacáveis do oceano e do peso das escolhas humanas diante da natureza implacável. Embora o Megalodon tenha sido declarado extinto há aproximadamente 3,6 milhões de anos, a ideia de sua sobrevivência continua a capturar a imaginação. Este tubarão pré-histórico foi o maior predador marinho que já existiu, dominando os oceanos durante o período Mioceno e Plioceno. Com cerca de 20 metros de comprimento e um peso de até 50 toneladas, os cientistas acreditam que o Megalodon se alimentava de grandes presas, como baleias, focas e outros tubarões. Sua mordida era tão poderosa que podia exercer uma força de mais de 18 toneladas, permitindo-lhe rasgar a carne e esmagar ossos com facilidade. Apesar das evidências científicas de sua extinção, rumores e relatos de avistamentos alimentam a especulação de que o Megalodon ainda possa existir. Histórias de marinheiros e pescadores falam de tubarões gigantes que ultrapassam os tamanhos conhecidos, com a presença de marcas de mordidas em baleias que seriam impossíveis de serem feitas por qualquer tubarão moderno. Um caso famoso é o relato do navio de pesquisa australiano Rachel Cohen, que em 1918 teria encontrado tubarões de tamanhos extraordinários perto da Grande Barreira de Corais. Alguns teóricos argumentam que, se o Megalodon sobreviveu, ele poderia estar escondido em regiões remotas, como as fossas abissais do oceano, onde a exploração humana é mínima. Os oceanos são um lugar de mistério e terror, guardando histórias que atravessam séculos e nos lembram de que ainda somos estranhos em nosso próprio planeta. As lendas sobre monstros das profundezas não apenas alimentam nossa imaginação, mas também nos fazem refletir sobre o quanto ainda há para descobrir. Será que esses monstros são apenas mitos, ou há algo aguardando nas profundezas, pronto para ser descoberto?